Olá, filósofo clínico. Seja bem-vindo a esse novo projeto da Anfic, do qual é um projeto muito bonito que a gente está trabalhando para apresentar um pouco, para além da metodologia da filosofia clínica, as questões do consultório, né? Então, hoje nós estamos aqui com o professor Jamil Stefanuto, lá de Bariri, São Paulo, né, professor? São Paulo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, que está trazendo toda a sua experiência, sua caminhada, que não é de agora, não é pouca, são muitos anos trabalhados, muitos dias trabalhados, muitas horas no consultório. Então, a gente quer ver essa filosofia clínica em movimento, como ela se dá isso no consultório. Então, a ideia desse diálogo, professor Jamil, é que a gente consiga, de uma forma tranquila, fazer com que os nossos ouvintes, esses que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, consigam caminhar com a gente na filosofia clínica. E esses que ainda não conhecem a filosofia clínica, possam ter acesso ao que é trabalhar no consultório com essa terapêutica, depois de tantas terapêuticas que a gente já viveu e já viu, e por muitas vezes já usufruiu, e agora nós temos aí a filosofia clínica. Eu digo esse agora porque, comparado a outros tempos, tem muitas terapêuticas que têm muito tempo de chão, muita vida, né? E nós, então, somos ainda, podemos nos considerar, quando a gente olha para o tempo, novos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se diluiu pelo Brasil, já podemos dizer pelo mundo, porque hoje as tecnologias permitem isso, uma velocidade, um jeito diferente de comunicar, e hoje a gente sabe que temos consultório online, consultório presencial, e que a gente tem essas portas abertas para trabalhar o consultório, né? Então, em filosofia clínica, nós temos muitas singularidades e que a gente quer partilhar aqui, com esses que estudam filosofia clínica, com esses que não estudam filosofia clínica, com esses que querem conhecer a filosofia clínica, com colegas que estão começando o consultório, que acabaram sua formação, estão lá no estágio, e, ao mesmo tempo, dialogar entre filósofos que já têm uma caminhada imensa no consultório, e a gente dialogar o nosso tempo, o nosso momento. Então, seja bem-vindo, professor, e vamos dialogar um pouco sobre isso. Como é para você estar no consultório trabalhando com filosofia clínica? Muito bem. Olá, Jandira. Então, também ao Pedrinho, né, o responsável técnico para esse momento, que está aqui também acompanhando esse momento, tecnicamente falando, e não somente. Também o nosso olá, ter aqueles todos que acessarão de alguma forma esta nossa conversa, este nosso bate-papo. É uma satisfação muito grande, Jandira, professora, poder estar aqui, compartilhar um pouco este momento com esse projeto da Anfic, como você disse, esse novo projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito bonita, parabéns desde já, porque eu penso que desta forma que nós vamos, na medida que a gente apresenta, as pessoas vão tendo interesse e vão acessando, e assim vão descobrindo dimensões novas, assim como ocorreram com tantas outras terapêuticas e outras áreas, ciências e tudo mais. Se ninguém apresentar, como que outros verão, não é? Então, eu penso que é uma iniciativa muito bonita de toda a Anfic, né? Parabéns a todos nesse sentido, a filosofia clínica de maneira especial no Brasil. A mim, particularmente, fazer a experiência como terapêutica, como filósofo clínico, é muito gratificante e expressivo. Eu me identifico muito pessoalmente, digamos assim, ou seja, o externo, que é, como vai dizer Ligacé, né? O externo, que é o acompanhamento terapêutico das pessoas, ele diz muito com o meu íntimo. Então, as coisas se aproximam. Então, é como que eu me sinto assim, meio como que vocacionado, né?
aquilo que eu realizo tem correspondência no meu interior, né? Então, é algo que me faz muito bem. Ouvir as pessoas e procurar, dentro dos contextos subjetivos de cada uma delas, poder colaborar, contribuir de alguma forma para que ela exista dentro do mundo dela, de uma maneira possível, né, menos tensionada possível, se assim é necessário para ela, não é? Se assim for, me faz muito bem. Eu perceber que, na medida que a clínica vai sendo desenvolvida, a pessoa vai se restaurando, restabelecendo, recodificando, ressignificando muitas coisas na sua própria existência, na sua trajetória histórica. Isso, para mim, é muito realizador, me faz bem, né? Me faz bem. É como que é terapêutico para mim. Que bacana, né, professor, esse depoimento, quando a gente fala daquilo que você consegue realizar em conjunto com a sua própria estrutura, né, com o seu próprio modo de ser, isso te acolhe também, né? E a gente sabe que em filosofia e no consultório, muitas vezes, a gente se confunde com o partilhante, né? A gente está ali se construindo também, né? Por isso que a experiência no consultório, ela nos coloca em outra dimensão, em outro patamar para falar da clínica, né? A experiência... Então, nós temos o processo de formação que nos ensina quando você falou ali, professor, de ir ao mundo do outro, isso muitas vezes é novidade, né? Porque a gente aprendeu a levar o nosso mundo, né? O nosso conhecimento, a chegar lá para ensinar, ou para passar uma receita, ou para dar um conselho, né? E aí vem a filosofia clínica, e ela vem meio que mostrando que existe um outro caminho, que o primeiro caminho da clínica é a recíproca, é o mundo daquele que chega, e não da minha teoria, e não da minha metodologia, né? A metodologia não desaparece, mas ela só se manifesta depois que você acolhe a historicidade desse que chega até você. Então, o mundo do outro é um dos encantamentos da clínica, né? Eu penso que aqui talvez esteja uma grande novidade, que é exatamente, nós temos fundamento e método, contudo, a clínica ela é sempre única, absolutamente única, porque nós não estamos considerando este fundamento, este método, senão a partir do partilhante, a partir da outra pessoa e das vivências dela, não é? Então, quando você cita na recíproca de inversão, enquanto espacialidade, enquanto modo de agir, um submodo 8, né? Uma recíproca de inversão, você conseguir adentrar o mundo do outro e trabalhar dentro dela, nos contextos dela. Isso faz um bem muito grande, porque ir descobrindo juntamente com a pessoa, porque muitas vezes juntamente com ela, porque nem ela mesma muitas vezes se dá conta de quem ela é. A nossa sociedade nos envolve tanto que muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu nem sei bem quem sou eu. E a clínica ajuda a fazer com que ela se descubra e a gente também a descubra, e dentro dela, né, ali trabalharmos. É de uma riqueza muito grande. E não fere, basicamente, a estrutura da pessoa, porque a gente está trabalhando dela. Não é uma peça que estamos tentando impor, uma peça de um quebra-cabeça meu, que eu estou tentando fazer caber lá. Mas eu estou usando, o filósofo clínico vai estar usando as peças do próprio quebra-cabeça da pessoa, dentro do fundamento e método bacteriano que nós temos para isso, mas é lá dentro da pessoa. Então, é uma beleza única. Única exatamente porque a subjetividade humana ela é única. Né? Algumas pessoas que não conhecem a filosofia clínica, ou que estão nos assistindo, podem não ter entendimento dessa linguagem que a gente está usando. Por exemplo, quando a gente fala sobre o partilhante é aquela pessoa que nos procura, aquela pessoa que chega no consultório para procurar uma terapia com o filósofo clínico. Como nós não trabalhamos com questões patológicas, a gente não a priori, pelo menos, né, professor? Mas, então, né? a nossa questão aqui é que o partilhante é aquela pessoa que chega para partilhar a sua história, a sua vida, partilhar o seu caminho com um terapeuta filósofo clínico, né?
Então, a gente vai usar aqui de uma linguagem que talvez não é acessível, mas nós vamos deixar na descrição depois, o Pedrinho vai fazer todo esse trabalho, para aqueles que acessar, poder a gente não ter que parar cada vez a entrevista para explicar algumas palavras. Então, para esses que estão assistindo pela primeira vez a filosofia clínica, terão algumas janelas aí para entender a nossa linguagem terapêutica aqui. Professor Jamil, nós sabemos que muitas pessoas chegam no consultório, e você comentou isso, vou pegar da sua fala, elas chegam buscando o autoconhecimento, né? Buscando a se conhecer, a se entender. São as mais diversas buscas, né? E às vezes chega com uma queixa, né? Eu não sei quem eu sou, eu não me encontro nesse mundo, parece que eu não pertenço a lugar nenhum, e isso, quando a pessoa às vezes chega, ela já traz isso como se fosse, e por vezes é um sintoma para ela, né? Às vezes ela traz isso como uma necessidade de se encaixar nessa base categorial, ela se sente deslocada. Então, isso às vezes causa dor, às vezes causa sofrimento. E então, como que na filosofia clínica a gente trabalha, vou usar uma linguagem que não é nossa, mas vou pegar emprestado de outras áreas, o autoconhecimento? Como que é, professor, para você, quando chega uma experiência dessa proximidade com o que a gente está falando? Eu vou usar de um exemplo bem próximo aqui do consultório, você me acessa aqui, me faz recordar um dado muito curioso. Uma vez uma pessoa chegou em meu consultório, então eu tenho aqui no consultório propriamente dito, tem a sala de espera e tal, e a pessoa, eu tenho a mesa com o meu computador, com os movimentos iniciais, né, aquele processo, uma ficha, a gente tem aquela conversa para ir quebrando o gelo, pegando alguns dados bem pessoais, não? E depois eu tenho uma poltrona praticamente na frente da outra, assim, e eu sento para conversar com a pessoa desse lugar. E perguntei assim para a pessoa, uma vez, e aí, tudo bem? O que te traz aqui? O que você gostaria de falar? Ela curvou-se para frente na poltrona, parou assim, e ficou um tempo em silêncio. Eu fiquei aí também acompanhando aquele silêncio, porque o silêncio também está dizendo alguma coisa para a gente, não é? Então, e está se comunicando, por sinal, silêncio, o que é que tem? Aí ele disse assim, olha, quem está aqui não sou eu. Bom, a gente pode pensar, o que será que está acontecendo? Se a gente desavisadamente aí, poderá correr o risco de agendar coisas inoportunas, hein? Estamos trabalhando com subjetividade humana. Ela disse, quem está aqui não sou eu. Eu falei, você sabe me dizer quem está aqui? Então, o cuidado do agendamento e da conversação. E ela ficou mais um tempo em silêncio, ela olhou para mim, assim, curvada um pouco para frente, com os braços na poltrona. Ela disse assim, eu não sei quem está aqui. E aí eu disse assim, e você, sabe onde você está? E ela, mais um tempo de silêncio, ela disse assim, fiquei lá atrás, em algum lugar na minha história. Olha que coisa curiosa. Dá a impressão que ela estava falando de qualquer coisa meio patológica, estranha. Não, ela estava fazendo uma reflexão filosófica profunda. E a gente foi perceber que aquela subjetividade, ela foi se fragmentando. E esse autoconhecimento, de tanto ela pegar elementos fora do que muitas vezes não tinha a ver com ela, de uma outra base categorial, e ela foi se enchendo de termos agendados, que fez com que ela não se identificasse mais nela, mas havia nela muito de muita gente, sempre há, e pouco dela mesma, da reflexão, daquilo que a constituía. Então, praticamente uma fragmentação da estrutura de pensamento, da IP, a malha intelectiva, alguns vão dizer, não é? Então, é muito curioso, né? E quando a gente fala autoconhecimento, para algumas pessoas no consultório, a gente acha que tem que olhar sempre para dentro. Está falando de autoconhecimento, mas para dentro não está a pessoa. O autoconhecimento está para fora.
É bem complexo aqui o que estou a dizer. Mas algumas pessoas, elas não se constituem para dentro, elas se constituem para fora. Então, quando a gente tem uma ideia de autoconhecimento simplesmente a partir do lado de dentro da estrutura, nós temos dificuldade. Algumas pessoas, elas estão nas outras pessoas, nos ambientes, em todas as realidades, e também ali, mas ela não está fragmentada, ela é assim. Outras, então, praticamente têm um fechamento muito grande para tudo que é de fora, e ela está voltada exatamente para dentro, e o autoconhecimento, então, é verdadeiramente subjetivo. Quer dizer, quando a gente diz autoconhecimento em filosofia clínica, esse auto se vira para onde? Os vetores, da pele para dentro ou da pele para fora? Nossa, mas como assim? Como que eu vou saber? Né? Aí a historicidade, aquele processo todo. O que é interessante, né, professor Jamil, é que para cada um é de um jeito, né? Acho que o que nos coloca no mundo do outro é quando a gente usa essa frase, para cada um é de um jeito. Eu não sei ainda como é para essa pessoa o autoconhecimento. Então, quando eu começo a ouvir a história dessa pessoa, porque às vezes ela chega com uma busca, como nós já falamos, uma queixa, né? Que é o autoconhecimento que ela está buscando, que ela precisa se identificar com alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente começa a ouvir a historicidade, a própria pessoa, quando ela conta a sua historicidade, ela mesma vai se encontrando, né? O filósofo clínico fica ali vendo essa maravilha acontecer, porque a própria busca às vezes está nela mesma. Só que às vezes nunca foi dada uma oportunidade para a pessoa dizer, me conte sua história. A pessoa por si só, às vezes ela se movimenta por fragmentos, né? Eu lembro que, por exemplo, num jantar entre amigos, alguém conta uma coisa, o outro conta, aí num jantar familiar, numa conversa família, as pessoas vão sabendo um dos outros pelos fragmentos, ou por aquilo que aparece mais. E num processo terapêutico, ao menos em filosofia clínica, a nossa primeira conversação é: me conte sua história. Eu lembro que alguém me disse assim: Jandira, como contar a minha história? Qual é a sua primeira memória? Aí ele olhou para mim e disse: você tem ideia do que você está me pedindo? Tu quer que eu volte lá, no mundo que eu nem sei por onde começar? Então, esses sintomas, às vezes, eles se diluem quando a pessoa mesma ela começa a acessar, pelo seu livre cursar do pensamento, da sua estrutura, do movimento dela, ela começa a acessar ela mesma. E isso é tão fantástico, né, professor, na clínica, é tão bonito, que às vezes a pessoa, esse autoconhecimento, quando ela se estrutura dessa forma, ele está ali presente, né? Às vezes o filósofo clínico só vai iluminando, às vezes, os caminhos, né? Isso que você está dizendo me faz lembrar de uma coisa tão bacana, né? Esse conceito aqui interessante, né? Quantas vezes algumas pessoas chegam, a gente se depara no consultório, né, Jandira? Você também aí como filósofa clínica há tanto tempo, né? A gente, muitas vezes, no consultório, a pessoa chega e ela começa só falando de uma... como se fosse uma casa. Vamos lá esse conceito. Ela é como que uma casa. Ela chega falando só da sala. E o mundo dela, essa composição... Então, que seria a sua sala? Então, ela fala só do trabalho. E parece que o mundo dela é só isto. Mas ela tem outros cômodos, ela tem outras composições, outros campos, vamos imaginar assim, como que departamentos. Ela se compõe em outros campos existenciais. E na medida que vai andando a clínica, aí ela descobre também que ela tem lá uma biblioteca. Depois ela descobre que ela tem uma sala de janta, uma cozinha, uma copa. Depois ela descobre também que ela tem alguns quartos, uma lavanderia, que ela tem um quintal, que ela tem um jardim, e que, de repente, a vida dela estava toda ela fixada em uma composição, e por isso que estava, parece que, enfadonha. Quantas vezes algumas pessoas chegam, a minha vida está muito enfadonha, uma mesmice, mas uma mesmice porque ela estava conseguindo acessar só um departamento, um cômodo, como estávamos dizendo, daquela composição que muitas vezes vai ao infinito numa beleza, né? E outra coisa interessante que você citou agora, eu quero usar também aqui, que você me permite usar na medida que você citou, que acho que o pessoal que está tomando contato, digamos assim, vamos imaginar pela primeira vez com a clínica, nesse nosso bate-papo, que irá tomar contato daqui a pouco, que vai
estar ali no site da Anfic, não é? Então, veja, quando diz assim, a pessoa é única, um fator importante que até o professor Lúcio, ele muitas vezes ele citou isso, né? Ah, mas se a pessoa é única, então cada coisa de um jeito, qualquer coisa. É verdade, cada pessoa tem um princípio de verdade, mas nós temos consensos, temos tantas coisas assim na estrutura da sociedade, do mundo com que vivemos. Mas então, mas não fica meio relativista, né? Essa proposta. E é importante ficar claro que não se trata de relativismo, mas se trata de subjetividade humana. Isso não depõe contra uma sociedade, com as suas estruturas e algumas coisas que são consensos e tantas coisas mais que nós temos. Mas enquanto pessoa no consultório, subjetividade humana verdadeiramente é única. E ela talvez nunca teve a oportunidade de pensar-se no direito de ser ela mesma, considerando que para algumas pessoas ser ela mesma muitas vezes é ser o outro, né? Mas não importa, mas ser ela dentro da composição. E esta subjetividade que eu acho que está a beleza, esta coisa, como a gente vem dizendo, esta coisa única, e ir podendo acessar, né, aos poucos, ela mesma, se permitindo acessar dessas composições todas. Nossa, os tópicos, os submódulos, abririam um campo infinito aqui. Isso que você está trazendo, professor Jamil, quando a gente está estudando a filosofia clínica, quando a gente está nos processos dos diálogos, às vezes nos nossos encontros nacionais, às vezes na nossa semana de estudos, e esses diálogos eles vêm nesse contexto onde a gente está discutindo a metodologia e outras questões mais. Mas quando ela vai para o consultório, e o filósofo clínico que fez a lição de casa, isso se dilui de tal forma que, quando a pessoa está ali manifestando o seu modo de ser, eu acho que todos os outros mundos, eles desaparecem, né? Todos os outros modos de ser desaparecem para o filósofo clínico que acolhe. Por quê? Porque, nesse momento, é essa pessoa que está diante de nós, a nossa credibilidade tem que estar nela, a nossa confiança, a nossa acolhida, a nossa escuta. Então, se ela está me trazendo algo, não sou eu, a priori, que vou dizer que esse algo não é, né? Eu vou acolher como isso que ele traz. E aí, depois dessa historicidade colhida, que nós vamos ver como essa casa, entre aspas, que você usou como um vice-conceito aqui, se esses cômodos podem aparecer ou não, né? Se essa porta desse quarto, se essa sala ela pode usar ou não, porque algumas pessoas têm aversão a alguns cômodos de si mesmo, né? Isso. Tem pessoas que têm belíssimos jardins em sua casa e são alérgicos. Então, eles precisam de ter aquela parede que divide o jardim. Ela gosta do jardim, mas ela não pode acessar. Então, esses elementos que causam, por vezes, ao filósofo clínico um modo a mais de pesquisar na estrutura do pensamento para entender esses fenômenos, é que eu acho maravilhoso, porque a escuta da historicidade, a escuta vindo de lá para cá, nos dá tantas ferramentas e tantos elementos para a gente trabalhar com este que chega, que a filosofia clínica tem a sua própria singularidade, seu próprio modo de trabalhar no consultório. Exatamente. E antes você falou do silêncio, professor Jamil, às vezes eu faço uma reflexão pós-consultório, eu gosto muito disso, de me permitir eu fazer essa viagem naquilo que eu colhi durante o dia de historicidade, e muitos trazem esse silêncio, e outros trazem como um vazio, né? E o que eu acho interessante é que, numa base categorial em que a gente vive, os vazios, eles foram extirpados, eles não podem existir. É perigoso ficar com a mente vazia, é perigoso ter espaços vazios, a gente tem que tudo preencher, né? Então, quando uma pessoa se sente vazia, ela fica, parece que sem a existência. E outro dia eu estava conversando com um jovem e nós começamos a dialogar sobre esse vazio. O que seria esse vazio nessa estrutura do pensamento? E é um lugar do qual a gente não tem acesso, nós não temos ferramentas ainda para explicar esse vazio. A gente vê como um sintoma, então, ou desconhecido, e já vai, entre aspas, tentando extirpá-lo, né? Preencher com alguma coisa. E
a gente vê aos poucos essa sociedade se movimentando para este vazio ser acolhido também. E a filosofia clínica, nesse sentido, está um pouco à frente, né, professor? A necessidade dos intervalos existenciais, né? Há momentos que são fundamentais em nossa vida. Na verdade, a gente vive numa sociedade que tem que preencher segundo por segundo de tantas e tantas coisas. E para algumas pessoas poderá ser assim, é verdade, para outras não, né? É tão bacana isso que você está dizendo. E nós vivemos conflitos e alguns universais atingem de uma forma demasiada, muitas vezes, não é? Uma subjetividade humana e fica um tanto complicado. Quando você disse assim, esta capacidade de estarmos diante do outro para escutar, né? E me faz lembrar aqui, o ano passado, o ano retrasado, nossa, é verdade, 2022, que o Encontro Nacional, ele foi em Bragança Paulista, Foi. Eu me lembro que, Anfique, vocês me convidaram para uma pequena participação, uma conferenciazinha, né? E eu me lembro que num dado momento, eu usava uma historinha do Mia Couto, né? Que é de Moçambique e tal. E a historinha do macaco e do peixe. Né? Eu penso que aqui, esse ouvir o outro no consultório é muito interessante, porque é preciso uma capacidade muito grande, abrir-se muito, uma recíproca de inversão muito significativa para o mundo do outro, para não tolhê-lo, para não inibi-lo, para não atrapalhá-lo no processo clínico, né? Que é a historinha, só para recordar, do Miyakoto, que, aqui bem sinteticamente, trazendo o Miyakoto aqui como um vice-conceito novamente para esse momento, o macaco está no galho da árvore, não é? À beira de um rio, e está olhando um peixe que é de um lado para o outro, 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 de um lado para o outro. E ele fica um tempo olhando o peixe, com aquele movimento. Tá? De repente, ele desce com toda determinação, pula na água e pega o peixe escapa e pega o peixe escapa, até que um momento ele consegue segurar o peixe, e segura e vem para o galho da árvore, sobe novamente segurando o peixe, e ele diz assim para o peixe, calma, 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 peixinho, calma, 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 eu te salvei. Né? E o peixinho vai se acalmando, e acalma definitivamente. Aí ele olha para o peixe, e aqui está um segredo curiosíssimo de Miyakoto. Ele olha para o peixe e diz, peixinho, me desculpe, me desculpe, me desculpe, você morreu, me desculpe. Eu fiquei muito, olha aqui, eu fiquei por muito tempo te olhando na água. Eu demorei muito para te tirar. Me desculpe. E ali, moral da história, o macaco, pensando em salvar a vida do peixe, o tirou da água. E o peixe morreu. E o Miyakoto vai dizer, como é importante entendermos o mundo do outro. E aqui a recíproca de inversão do filósofo clínico, para o pessoal tomar contato com a filosofia clínica, aqui está um segredo fundamental. Por que o macaco tirou o peixe da água? E a gente vai dizer, porque ele quis salvar a vida do peixe. Mas por que ele quis salvar a vida do peixe? Não, porque ele achou que o peixe estava morrendo. Não, estamos falando da mesma coisa ainda. E por que ele achou que o peixe estava morrendo? Aí fica naquele liame sem ponta, né? Não, porque ele achou que estava morrendo, porque ele quis salvar. Não, mas tem uma questão anterior, fundamental. Qual? Porque o macaco pensou o mundo do peixe com cabeça de macaco. Se ele tivesse pensado o mundo do peixe com cabeça de peixe, ele teria entendido que o peixe era o habitat do peixe. Mas ele pensou o mundo do peixe com cabeça de macaco. E aí vinha uma outra questão importante em filosofia clínica. Quando o filósofo clínico, então, aspas, é o macaco, quando ele vai ao mundo do peixe, que é o partilhante, o quanto ele consegue, ele vai conseguir ser peixe? Não, ele é macaco. Eu, não sou o outro.
o quanto de mim vai junto do meu mundo como o filósofo clínico, o terapeuta, no mundo do outro. E o quanto eu consigo filtrar o mínimo possível, se fosse possível quase que tudo, senão o conhecimento necessário que caberá no mundo do outro, não é? Então é muito interessante. Muitas vezes nós corremos o risco de boas intenções, de dar um aconselhamento, um direcionamento, um encaminhamento clínico, se não tomarmos cuidado, usar de alguns universais, sem estar bem consciente da historicidade da pessoa e do mundo e da composição que a constitui, tanto a partir da sua base categorial, extrair bem a estrutura de pensamento, lá os submodos, que isso depois as pessoas vão tomando contato, não é? Com muita clareza, de repente, levar muito do macaco para o mundo do peixe, mas o peixe não quer saber do mundo do macaco. Ele quer se entender enquanto realidade concreta. Isso é subjetividade humana. E aqui essa interseção, esta, digamos assim, vamos usar a expressão, tá? Mas para esta capacidade de fazer recíproca de inversão, mesmo que não seja peixe, ainda que muitas vezes um amálgama acontece ali, como você citou no início, professora, não é? Você se havia citado, acontece praticamente um amálgama, não foi essa expressão que você usou, mas que a gente se confunde muitas vezes no mundo do outro. Quer dizer, este momento de uma interseção positiva ao ponto de que esse encontro da estrutura toda do filósofo clínico com fundamento e método, no encontro com a estrutura de pensamento da pessoa, conseguir fazer com que o macaco não apareça, mas somente trabalhando o mundo do peixe enquanto peixe, para que ele possa ser peixe, e não um macaco. Né? Então, aqui esteja um elemento da filosofia clínica fantástico, que, né, muito bonito, professor. Piada bacteriana aqui, de qualquer coisa desmedida. Tão interessante que é. Né? Jamil, esse vice-conceito que você trouxe é muito, muito interessante. A gente usa muitos vice-conceitos, às vezes, para falar de coisas mais complexas, né? E acho que esse foi um bom vice-conceito para a gente falar das intervenções, né? Como, às vezes, e não só o cuidado na clínica, né? Mas eu, ao menos, estou vivenciando isso, que quando você se torna um filósofo clínico, quando você está na clínica, quando isso passa a ser para a sua vida, né? Então, não é porque você está lá compartilhante ou no consultório que você, então, tu tem essas atitudes. De repente, você começa a ter essas atitudes diante da sociedade, diante de um colega, diante de um familiar. Você passa a ser filósofo clínico o tempo todo, né? E isso eu acho uma lição de vida muito, muito bonita. Eu acho que quando a gente começa a caminhar e perceber essas questões. E falando disso, professor, antes você falou do consultório, né? Quando uma pessoa senta na poltrona, e eu acho isso, quando ele está ali entregue à terapia, começa a contar a sua história, tem aquele seu momento, aquele tempo do silêncio. Às vezes a pessoa vem cheia de dúvidas, o que contar, o que dizer, porque às vezes ela vem já com a caixinha pronta das suas dores, dos seus problemas, e aí, de repente, ela vai contar a sua historicidade. E aí, uma das singularidades da filosofia clínica é que o consultório ele pode ser aonde está o partilhante, né? Então, eu não necessariamente preciso... é muito interessante. Eu não necessariamente preciso estar no consultório entre quatro paredes, mas quando eu estou, às vezes, num parque, caminhando, quando eu estou num café, quando você leva o seu partilhante para uma caminhada, eu acho que essa estrutura do pensamento, a priori, quando a gente consegue dar esses movimentos e saber que o consultório, às vezes, pode ser na casa da própria pessoa, e eu quero aqui compartilhar consultório, muitas vezes, na clínica, como, por exemplo, eu tenho aqui também, você, né, esse espaço, ele pode ser o problema terapêutico. Sim, é isso que eu ia partilhar contigo, que eu lembro de uma historicidade que no consultório não fluiu, e a gente tinha decidido estar no consultório numa metodologia da mãe, que trazia o filho, ficava ali esperando, próximo, mais fácil de pegar, todos esses ajustes de uma base categorial para atendê-lo, essas demandas. Só que o assunto último, que era o partilhante, eles não estava conseguindo
interagir, a gente não qualificava a interseção no sentido da fluência. E então, o pouco que eu sabia dele ali, um menino que andava de skate, tudo, então um dia eu falei para a mãe, olha, ele vai sair daqui, ele vai para o skate depois, então eu vou atendê-lo diretamente lá na pista de skate. E foi surpreendente, assim, muito, muito lindo como a gente vai ao mundo do outro e esse outro tem a liberdade de se manifestar como ele é. Então, essas manobras da própria vida, da própria existência, o ser filósofo clínico, e penso que o Lúcio Pachter, o sistematizador da filosofia clínica, encontrou uma luz, eu digo assim, quando é essa escuta da historicidade do outro, contada por ele, quando isso é possível, a maioria das vezes na clínica é possível. E quando não é possível ser contado por ele, a gente tem elementos muito próximos para ouvir esse outro, né? Então, como eu atendo crianças também, professor Jamil, aqui já me expandindo um pouco na partilha, as crianças, por vezes, elas chegam no consultório com a história contada pela mãe, ou pela professora, ou pela avó, né? E aí, aos pouquinhos, tu vai acessando essa criança. Mesmo com os agendamentos que a mãe, a avó fez, porque é uma criança, tem um adulto ali responsável, diz que ele é assim, diz que ele é as características, isso vai ou confirmando ou desconstruindo essa informação. Então, o filósofo clínico precisa ter essa prática, esse estudo, essa atenção à escuta, né? Quem está informando o outro, né? Quem está trazendo essa historicidade? E aquilo que você falou antes, que às vezes a própria pessoa que está contando a sua historicidade, ela não é ela, né? Ela está numa outra pessoa contando de si, quais as suas dimensões de si mesmo, né? E são os fenômenos e as belezas do consultório que fazem com que a gente possa se tornar cada vez mais um pesquisador no mundo do outro, né? Você me faz lembrar aqui, quando disse da pista de skate, né? E citando, é tão interessante, porque em clínica, muitas vezes uma pessoa que é altamente sensitiva e que ela precisa estar em contato com os elementos categoriais que produziram, que construíram, que formaram aquela estrutura de pensamento, algumas pessoas em contato com isso é que conseguirão traduzir uma realidade e não fechada em quatro paredes. Então, são elementos importantes, né, que a clínica filosófica nos permite entender a partir, como você disse, do professor Lúcio, sistematizador, né? Então, é muito interessante. A quatro paredes, ela para alguns é segurança, né? Ela se sente segura, amparada, fechada, guardadinha para poder contar o mundo dela. Para outras pessoas, isso é um claustro, né? É uma prisão, e ela precisa estar em contato com os elementos que a constituiu para poder ter liberdade para dizer. Então, como que nós vamos perceber isso? Via interseção, né? Com a pessoa, vai entendendo aos poucos, porque muitas vezes a historicidade nem de imediato vai mostrar isso, nem ela mesma sabe. Ela vai se descobrindo, assim, e essa sensibilidade, escuta atenta, né? E um desejo enorme de estar lá no mundo do outro, tentando entender o mundo do peixe, né? É que fará com que a clínica poderá corresponder mais precisamente, no bom sentido, esse precisamente aqui, né? Com aquilo que constitui a própria pessoa na sua trajetória toda, né? Que foi formando essa estrutura de pensamento, seja lá com 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80 anos de idade, eu não sei, eu também atendo crianças, jovens, eu atendo os que aparecem, né? Entende? Então, de 5 a 150. Então, nós vamos perceber como que é curioso o ser humano, como ele é amplo, e como a IP, de fato, é plástica, né? Enquanto por um período, dependendo da composição e dos termos que tem agendado, ela tem um movimento, e pela historicidade a gente vê, depois de uma outra etapa, ela tem outro movimento. Assim como a gente pega uma criança e a maneira como ela está compreendendo a existência dentro dos contextos, e uma outra que
já está em outra fase, como isso é composto dentro dela e tantas coisas ali são diferentes, não é? Porque a pessoa é única, né? Além de única, ela também é mutável, não é? Algumas coisas são mais plásticas, né? Outras coisas são mais, mais acrílica, dura, né? E outras mais intensas, ainda que se tentar mexer, quebra. Uhum. Então, essa sensibilidade bonita que nos traz a filosofia clínica, né? A partir do que ela constitui em seu fundamento e método, né? Jamil, nós estamos aqui hoje falando de fragmentos, né, da clínica, trazendo uma pincelada do que é o cotidiano de um filósofo clínico, Nem né? fale. A gente sabe que no consultório, e por tudo que a gente já conversou, eu e você, em outros momentos que a gente se encontra, nos eventos, enfim, a gente também sabe dos dilemas, né, das dores, das buscas que chegam no consultório, e que ser terapeuta é um desafio, né? A gente estar no mundo do outro, nesses sofrimentos, nessas alegrias. A gente sabe do quanto a filosofia clínica tem ajudado e caminhado essa existência, né? E o quanto a gente precisa estar em constante formação, né? Em constante busca também de aprimorar a nossa pesquisa. E quando a gente pesquisa uma historicidade, eis o cuidado de não contaminá-la, né, com as nossas coisas. E então, quando a gente fala da escuta, e aqui fica a dica para os colegas, treinar mesmo essa escuta, porque às vezes, assim como a gente tem, hoje nós temos um curso chamado A Educação do Pensamento, pelo próprio professor Lúcio Pachter, né? Então nós também educamos o nosso, que isso, até pouco tempo, era difícil ouvir essa palavra. Como assim educar o pensamento? Porque até então o pensamento era algo que não se materializa, não existe, né? Fechei um pouquinho aqui, professor, meu microfone, porque aqui na minha rua, olha que interessante isso, os mundos ainda se encontram. Passa na rua aqui um caminhão que às vezes vende picolé, estão vendendo uma rede, estão anunciando que estão precisando de funcionários em tal supermercado. E eu acho isso bem interessante, que nós estamos num mundo tecnológico onde o marketing, a propaganda flui de tal forma, né? E ainda nós temos esses elementos, que é daquele som, que eu era menina e eu ouvia esse carro de som na rua anunciando a venda do picolé. E ainda está ali, é um elemento assim. Eu acho isso muito, muito interessante. É dessa base categorial, são dessas experiências de vivência do cotidiano que às vezes a gente tira nossas lições, né? Porque nós estamos inseridos nesta base categorial, né? Nós não podemos nos eximir dela, né? Você sabe que você falou, como que é interessante, a gente vai batendo papo e vai se acessando, né? Quando você disse assim, que muitas vezes no consultório a gente mexe com, você usou essa expressão, não me lembro qual bem, mas como com machucadura, algumas pessoas vêm feridas para o consultório. E é interessante que, normalmente, quando a pessoa, vou eu novamente aqui tentar trabalhar um elemento conceitual como vice aqui, conceito e tal. Então, uma coisa interessante na filosofia clínica, né, que a gente foi aprendendo aos poucos, o próprio professor e a convivência, o próprio consultório entre os colegas, professores e terapeutas, né, Brasil afora, nos nossos encontros e tantas coisas mais. E, de repente, quando a gente vê uma pessoa com uma ferida, por exemplo, assim, vamos mostrar uma ferida, a gente vai, nossa, essa ferida, vamos limpá-la na pele, vamos limpá-la, vamos tirar essa secreção que tem aqui e vamos colocar alguma coisa. Em filosofia clínica, poderá ser assim. Dependendo da estrutura e de como a pessoa funciona, a gente vai chegar numa machucadura existencial e talvez ter que limpá-la assim, ó. Em alguns, mas não sempre. Para outras pessoas, a gente vai por uma via indireta e vai fazer como o próprio corpo faz. Ele vai de dentro para fora construindo o tecido das células, não é?
aquele processo de mitose, vai formando, e quando viu, virou uma casquinha com o passar da clínica e desapareceu, sem nunca termos tocado na ferida existencial diretamente. E sempre será assim? Também não. Para algumas pessoas, nós vamos ter que tocar, ela poderá ter que ver um sanguezinho, inclusive, dependendo da pessoa, para se sentir curada. Ela tem que olhar, curada aspas, né? Aqui, né? Daquela ferida. Existencialmente, a ferida na existência, podemos dizer assim, na alma, como alguns, o próprio professor Lúcio muitas vezes usa essa expressão, quantas vezes nós não precisamos ir lá ficar limpando a ferida, pondo gás e pomada, alguma coisa, outras vezes precisamos simplesmente ir trabalhando de um jeito que o próprio tempo e a defesa existencial, assim como o organismo faz com a ferida, ela vai se reconstituindo, ela só precisa de auxílio para poder fazer esse processo naturalmente dentro dela, né? Nem sempre temos que chegar assim, a tira-peito diante de uma machucadura existencial. Não, isso aqui a gente tem que desbravar tudo, enraizar até a última das células, até o termo singular disso aqui, com derivações. Algumas vezes você faz uma derivação ou outra, depois a pessoa faz o processo sozinha. Nada de ficar mexendo, sangrando a existência do outro. Algumas vezes. Mas quem determina isso? Olha lá, a subjetividade humana, a historicidade, aquilo que constitui o partilhante e não o conceito do filósofo clínico. Às vezes a própria ferida, ela diz se ela precisa que você mexe nela ou se deixa. Você me trouxe uma lembrança, quando a gente andava de bicicleta, quando crianças ralava o joelho, né? E aí a minha mãe dizia, não fica cutucando, tirando a casquinha, porque a casquinha protegia o próprio machucado, né? Então, isso que você está trazendo às vezes, a própria ferida que diz se precisa ali de um curativo, de uma asepsia, ou se não precisa, deixa ela quieto, que a própria estrutura do pensamento vai dar conta disso, né? E isso é muito interessante, professor. Ela própria vai ter os agentes restauradores, né? E essa sensibilidade que é bonita na filosofia clínica e que não podemos desconsiderar, né? Filosófica, clinicamente falando, não dá. E às vezes no consultório a gente só observa, a gente é o observador da caminhada do outro, né? Por mais que você está ali como terapeuta e tá, você faz a menor parte, né? E é como você falou, a sensibilidade. Eu acho que a filosofia clínica, quando a gente vai estudar, quando a gente vai se preparar para ir para o consultório, ela te dá essas ferramentas, ela te dá esse caminho, a metodologia, os aprofundamentos. Lúcio Pachter fez isso de uma forma tão cuidadosa que, primeiro, quem estuda filosofia clínica, isso no meu ponto de vista, ele é o seu próprio partilhante, né? Ele faz a sua clínica didática. Então, ele busca no seu próprio mundo essa compreensão da sua maneira. Contar a sua historicidade é viver aquela experiência, né? E essa atualização que a gente faz, que um terapeuta tem um outro terapeuta para, às vezes, nos acolhermos uns aos outros, né? Eu acho que esses elementos do consultório, da clínica, quando a gente tem esse cuidado com nós mesmos, né? No processo da caminhada, eu acho que a clínica ela fica cada vez mais acessível ao mundo do outro, né? Quando o filósofo clínico tem esse cuidado consigo mesmo. Outro dia eu ouvi uma frase, é claro que aqui são frases prontas, mas dizia, se cada um cuidasse do seu jardim, a rua toda seria florida, né? Então, eu acho que esse seria um dos primeiros passos, assim, para a gente dialogar sobre essas questões. E, às vezes, a gente tem que ir lá e cuidar do jardim do outro, ou ajudar a cuidar do jardim do outro, para que essa rua fique florida. E também, muitas vezes... É um caminho, né, professor? Eu cuido do jardim do outro e o outro cuida do meu jardim. Para algumas pessoas funciona assim. Sim. Ela só se vê bem cuidando do jardim do outro e permitindo que o outro cuide do jardim dela. É uma riqueza muito grande. Eu penso que a filosofia clínica ela é tão ampla, envolve tantas coisas, que a gente vai aprendendo. E quebra também, professor, tantos paradigmas, né? Quebra tantas verdades que a gente vinha trazendo e esparramando também, porque nós também somos coautores dessas verdades que estão por aí.
Eu acho que o nosso dever hoje é ter esse cuidado. Quando a gente fala de um jardim, o meu ou o teu jardim, outro dia eu estava lá numa cidadezinha, numa casinha de madeira, lá, e quando eu abri a janela assim, tinha o jardim da vizinha, lindo, maravilhoso, mas eu abro aquela janela como se aquele jardim já fosse parte da minha própria casa, da minha própria janela, e ela de lá me olhando. Então, esses elementos, eles não têm mais, eles não são estanque. Uma cerca não divide mais, para algumas pessoas, alguns mundos, né? Às vezes elas se mesclam. E levando isso para a existência, a gente está falando de jardim, de vice-conceito, nós usamos os elementos da casa, né? Mas, professor, quando a gente está em família, por exemplo, onde uma mãe, uma filha, a gente não sabe onde começa uma, onde termina a outra. Às vezes um neto que chega, a gente já não sabe mais dimensionar onde sou eu, onde é o neto. Às vezes, no consultório, esse partilhante que tem a interseção, às vezes, muito positiva, ou uma interseção forte com o seu terapeuta, também, por vezes, acontece isso. São os fenômenos da clínica que nós estamos começando a dialogar, começando a trazer para um esclarecimento. É tão bacana isso que você está dizendo, porque quando a gente diz subjetividade humana e única, mas esse único não foi construído só por mim, né? Eu sou um pouco do meu pai, do meu avô, da minha mãe, do meu vizinho, do monte de gente. Esse único subjetivo, na verdade, ele é um pedaço de um monte de coisas que a minha base categorial me ofereceu, não é? Então, na minha historicidade, vai encontrar traços existenciais, então, de repente, do meu avô, com quem convivi, do meu pai, de um parente, de um amigo, né? E tem hora que isso que você estava dizendo é tão bonito, a mãe de uma filha, até que ponto mãe e filha é filha? Ou quem é quem, aonde aqui? Uma parte, não é? Quer dizer, é como a gente vê a história, a gente dividiu a história lá, então, antiguidade, antiga, medieval, moderna, contemporânea, pós-moderna, blá, blá, blá. Mas parece que então marcamos lá, olha, da idade medieval para a moderna, né? Ou então da moderna para a contemporânea, lá atrás, é 1778, século XVIII. Nossa, mas então quer dizer que até 1777 pensava-se de um jeito, 1777, e depois começou a se pensar de outro. Não, não, só se dividiu assim. E é isto que habita o ser humano, não é? Esta singularidade que cada um tem, aqui que está talvez essa beleza, ela é uma composição de inúmeros termos que chegaram nesse intelecto, por inúmeras experiências e conclusões conceituais, teóricas e tantas coisas. É muito bonito tudo isso. Olha, professor Jamil, se nós quiséssemos aqui continuar, nós iríamos o dia todo falando de experiência de consultório, trazendo alguns elementos com todo esse cuidado ético para não expor nossos partilhantes, trazendo histórias como vice-conceitos, né? E quando você diz aí na clínica que, por vezes, o partilhante vem, e não vem só ele, né? Eu lembro de uma mãe que chegou num determinado ponto da clínica, ela disse assim, bom, Jandira, agora eu gostaria que você me ajudasse a cuidar do meu filho, mas ele não quer vir para a terapia. Então, os nossos partilhantes, às vezes, também têm outras portas de entrada, né? E eis a responsabilidade da pesquisa. Se eu engesso e digo, eu não posso fazer isso, porque eu preciso estar diante de, às vezes, eu posso perder oportunidades de olhar para uma janela e de repente, ela é o conectivo para o filho que você vai fazer, não é? Então, o consultório, como você disse, às vezes vem o avô, às vezes está cheio de gente ali, mas a gente passa a ver só esse que aparece, ou tem outros. Então, eis o cuidado ético e moral quando a gente está com o nosso partilhante, que aquilo que você está fazendo, às vezes, com ele ali, vai se esparramar para outras estruturas, né? Então, a responsabilidade clínica, a responsabilidade do ser terapeuta, se esparrama, às vezes, para além do seu próprio partilhante. E eu acho que, aos poucos, a gente vai vivenciando esses elementos. Por exemplo, quando um partilhante chega e traz uma queixa do seu cônjuge, ou do seu amigo, ou do seu funcionário, como você acolhe isso dentro desses elementos de interseção que vão para além daquele consultório, para além dessas duas interseções?
É verdade. Lá no tópico 28, quando a gente estuda análise das interseções, né, eis um dos cuidados, né, com tudo que a gente tem que ter. Eu lembro que o professor Lúcio, às vezes, até um café que existe numa rua, aquele partilhante, às vezes, passa a tomar um café, até esse café passa a ser parte da clínica, né, porque os elementos que vêm de lá, a composição, o que ele te conta, então, o respeito com essas coisas que chegam no consultório, a filosofia clínica nos dá esse olhar, nos formou para isso. Nós temos essa singularidade. Né? Interessante que, de repente, nas interseções, se tivesse uma interseção direta com uma pessoa no consultório, não contribuiria tanto através de um conectivo. Então, como o professor mesmo mostra muitas vezes lá no tópico 28 mesmo, lá nos seus cadernos, né? Quando ele, então, tem uma em circunferência, uma estrutura de pensamento, uma outra, ele faz coloridas, de várias cores. Então, de repente, esta pessoa, essa IP, essa circunferência, vai conversar com essa cômoda. Ela não teria que fazer assim para entrar em interseção, mas ela vai fazer por essa via aqui, ó, por esses conectivos, e diretamente não faria de jeito nenhum. Como perceber isso? Como acompanhar isso? Né? É de uma riqueza muito grande, né? Como eu disse, nós iríamos longe. Né? Nós iríamos. Professor, eu sei que você tem agenda, eu também tenho mais agendas daqui a pouco. Acabou de chegar uma pessoa Vamos agora. trabalhar com os nossos partilhantes. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua doação, sempre contribuindo muito para nossos diálogos, para a nossa formação, e contribuindo para deixar esse que será um documento também que vai ficar na plataforma da Anfic, onde os colegas poderão acessar, e a gente mesmo também acessar, nos perceber a nossa caminhada existencial aí na clínica. Eu sei que a gente pode caminhar muito mais, e em breve eu estarei fazendo um novo convite aqui. Hoje a gente está começando esses diálogos, eu sei que a gente tem muito para dialogar, muito para partilhar da nossa experiência de consultório, da sua experiência de consultório, e quero também aqui agradecer a Anfic por proporcionar, eu acho, mais essa janela, em nome da presidente Clísia, que vem tendo um desafio imenso nesse novo tempo dos elementos da clínica, né? Como a gente fazer isso, como passar isso adiante. Então, todo esse cuidado que a gente está tendo aqui nos nossos diálogos é para que muitos colegas tenham acesso também a esses depoimentos de uma forma onde já você, que nem professor, tem uma experiência enorme no consultório. Quantos anos você já está no consultório, professor, aqui matematizando um pouco? Bem especificamente, assim, totalmente somente no consultório, sem qualquer outra forma de atividade, 2011 para 2012, 10 para 11. Somente com o consultório. Antes eu tinha também outras atividades, vinha acontecendo a clínica aos poucos, mas, assim, unicamente com o consultório, ali já praticamente 12, 13 anos, mais até um pouco, talvez, não sei. É uma caminhada, né, professor? A gente tem muitos elementos, e que bom que a gente pode partilhar, estamos vivendo um tempo onde a gente pode ter esses diálogos, você aí em Bariri, eu aqui em Chapecó, e fica aí, depois os acessos, para quem quer conhecer um pouco mais do professor Jamil, para quem quer acessar o centro de formação lá da sua cidade, que eu sei que o senhor tem um centro de formação também, contribui com muitos colegas aí na caminhada existencial, que tem a busca pela clínica, né, para ir para a clínica. Eu acho que tem muito a contribuir aí. Então, a minha gratidão por você dizer um sim aí no nosso projeto, e em breve vamos nos encontrar novamente. Sim. Eu que fico agradecido, Clísia, né? Jandira, agradeço a você citou a Clísia, a presidente, essa iniciativa de vocês todos que estão na Anfic, a diretoria, com toda a equipe. Agradeço o Pedrinho aí pelo trabalho que está a desenvolver nesse momento conosco. Estou aqui à disposição, se puder contribuir, sempre será uma grande satisfação de minha parte, e espero ter, de alguma forma, contribuído um pouco nesse momento com esse novo projeto que a Anfic está aí a desenvolver. Muito obrigado a todos vocês, tá? Gratidão, professor Jamil, e até breve. Até breve.